Olá, seja muito bem-vindo à terceira aula da Jornada Ansiedade Zero. Eu sou Roseli Tejada, sou psicóloga e na Jornada Ansiedade Zero nós estamos tendo uma série de aulas onde eu ensino você a treinar sua mente para ser menos ansiosa, a sair das crises de ansiedade e pânico de maneira natural em 30 dias. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o quê? A chave para sair das crises de ansiedade e pânico sem medicação. Com essa chave, você vai realmente ter a oportunidade de se libertar das crises. Antes disso, eu vou fazer uma pequena retrospectiva, uma retrospectiva rápida das aulas anteriores, caso você esteja caindo de paraquedas aqui. Mas, muito obrigada pela presença de todos vocês. Na aula 1, eu expliquei os erros que impedem você de sair das crises de ansiedade e pânico. Você aprendeu que as crises aparecem e o porquê que são difíceis de reduzir, por que elas aparecem, por que é difícil reduzir e como pode ser tratada. Nós lembramos das regras antigas da ansiedade. Lembra que a ansiedade tem regras e a gente, sem perceber, tá fazendo essas regras acontecerem? Na aula 2, nós falamos do plano estratégico para sair das crises de uma vez por todas, reeditando essas regras, ou seja, eu não vou usar a regra antiga, eu vou usar agora a nova regra. As novas regras, tinham 4 regras antigas, agora eu vou para as 4 novas regras, que vão me ajudar a sair das crises. Então, nós vamos reeditar essas regras. Você descobriu o que é preciso fazer para sair das crises realmente, atuando na tríade, que são os pensamentos, as emoções e o comportamento. Nossa aula, que nessas 2 aulas anteriores, se você não assistiu, eu te trago uma sugestão. Se você caiu de paraquedas aqui, volta, assiste as aulas anteriores, que elas são muito importantes e você vai conseguir aproveitar melhor essa aula, tá certo? Eu vou deixar aqui, clica lá que eu já deixei disponível na página que eu compartilhei no grupo, lembrando que elas vão sair do ar, tá? Elas não vão ficar muito tempo disponível, elas vão ficar de 2 a 3 dias, elas vão ficar 3 dias disponíveis, na verdade. Então, aproveita, assiste essas 2 aulas e depois você volta aqui. Mas já quero agradecer a essa comunidade que vocês estão fazendo, estão participando, está sendo muito legal. Toda vez que tem as aulas eu abro o grupo, a gente está interagindo, eu estou muito feliz com esse movimento. São mais de 500 pessoas na comunidade, muitos comentários, muitas dúvidas das pessoas, uma comunidade linda crescendo. Eu sei que parece bom demais para ser verdade a promessa que eu trouxe aqui, para você sair das crises de ansiedade e pânico em 30 dias. Mas tem muita gente que conseguiu, pessoas normais que eu mostro os prints para vocês verem, depoimentos dessas pessoas que eu enviei lá no grupo também, de pessoas que estão conseguindo superar, sair das crises. E nessa aula de hoje nós vamos aprender a chave para sair das crises de ansiedade e pânico sem medicação. Com essa chave você vai realmente ter a oportunidade de se libertar das crises. Quando nós falamos sobre chave, para se libertar das crises, nós estamos falando da chave inicial também, que abre todas as portas. A primeira chave acessada é a mudança de interpretação. Foco na autoconfiança. Então, quando eu pego essa chave, que é a minha mudança de interpretação, por quê? Não adianta eu fazer relaxamento, não adianta eu fazer técnica de respiração, não adianta eu fazer técnicas mindfulness se eu não mudar a minha mentalidade. Por quê? Porque senão eu vou estar fazendo, mas eu acho que eu não acredito nada disso. Então, ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Então, uma mudança de pensamento. Quando eu falo mudança de interpretação, é acreditar que existem sim outras possibilidades. Por que as outras pessoas melhoram? Por que eu não posso melhorar com essa alternativa? E fortalecer a autoconfiança. Então, para eu conseguir realizar isso, eu preciso o quê? De um caminho, de uma trajetória. Eu preciso de uma lógica. Por quê? Para que você consiga atingir o seu objetivo. Se eu não tiver um caminho estruturado, eu não consigo. A pessoa com ansiedade, ela sofre muito com as crises. E ela segue padrões aprendidos e segue no modo automático, sem perceber, reproduzindo determinados comportamentos. Então, a ansiedade, ela gera o quê? Muita insegurança. E provavelmente você está cansada de viver dominada por essa insegurança, pela ansiedade, pelo pânico. Muitas vezes nem é você mais que decide. Quem que é? É a ansiedade, se você vai, se você fica. Então, todos esses sintomas de palpitação, tremor, falta de ar, sensação de perda de controle, de sufocamento, o que acontece?
o pior de tudo é que você treinava a ser ansiosa sem saber, porque você focava nos sintomas. Por isso que eles aumentam, eles não melhoram. Então, toda vez que você evitava situações, você estava prejudicando você. Esse pensamento vinha na sua cabeça que não tem saída, porque um pensamento vai puxando o outro. Então, se você começa a ter comportamentos que, na verdade, te afastam do que você quer, como é que você vai melhorar? Não tem como. Mas o que eu quero te dizer é uma coisa muito importante. Você não tá sozinha. Eu já passei por isso. Os depoimentos que eu trouxe, as pessoas que estão no grupo, que quando eu abro o grupo, porque precisa ter um controle, um planejamento maior, porque senão a gente acaba, as pessoas ansiosas acabam focando na dificuldade. Lembra, as suas estratégias até hoje, elas deram resultado? Escreva aqui nos comentários. Porque se ela estiver dando resultado, ok. O problema é que não tá dando resultado, não tá melhorando. Essa é a ideia, por isso que eu tenho que buscar alternativa. Então, por isso que nós temos que mudar o nosso pensamento. E é possível sair dessa de maneira natural e menos tempo do que você imagina. Muitas pessoas têm esse mesmo pensamento que não vai conseguir. E esse pensamento que eu não consigo, que não é para mim, que não é fácil, ou o meu problema é maior do que o das outras pessoas, acho que a minha ansiedade é muito mais forte. Ah, não, meu problema é maior, acho que a minha ansiedade é mais forte do que todo mundo. Não, por quê? Porque na verdade é o que eu estou sentindo, por isso que eu acho que a minha é mais intensa do que das outras pessoas. Então, o mais importante é você perceber que quando você tem um direcionamento, quando você tem uma forma de fazer isso, fica muito mais fácil do que você fazer coisas aleatórias. Então, esse pensamento que eu não consigo, que não é fácil, que o problema não é meu, o problema é maior, eu acho que eu não vou conseguir, faz a pessoa desistir antes de tentar. Olha que interessante, faz ela desistir antes de tentar. Por isso que precisamos de um ambiente, de um ecossistema onde um apoie o outro. E fala, eu também já senti isso, foca na respiração, foca no relaxamento, para de interpretar isso, para de fugir, faz a hierarquia de exposições estruturada, não de qualquer jeito, porque senão piora. Que é o que a maioria faz. Ah, vou enfrentar, para enfrentar, bora enfrentar. Mas enfrenta de qualquer jeito, por isso que piora. Precisa de um apoio e às vezes precisa sim de supervisão. Então, a insegurança, a gente precisa ver que a insegurança ela faz parte de quem tem ansiedade, na fase que a pessoa está vivendo. Por isso que precisa desse ecossistema, dessa comunidade, de um ambiente que te dê esse suporte. Precisa dessa rede de apoio. Só que a insegurança, com as estratégias certas, você vai vencendo aos poucos essa insegurança. Porque é normal você ter essa insegurança e você vai vencendo e superando aos pouquinhos. Você vai vendo o processo, porque lembra, você está no processo de aprendizagem, então você vai ter um outro olhar com você mesmo. Então, quando a crise aparecer, você precisa saber exatamente o que fazer no momento da crise, para que ela diminua e que você não tenha mais. Ou seja, aprender a ser um pouco mais racional, equilibrar entre não ser só emoção, nem ser só razão, mas um equilíbrio dos dois. Mas como eu posso sair das crises? Treinando a minha mente. Eu preciso treinar. Não tem outra forma. Se tivesse, seria bom, né? Aqui, lembra do botãozinho? Eu já falei desse botãozinho para vocês. Existe esse botãozinho que é treinar a mente. A mente, ela pode ser treinada assim como o corpo treina com exercício. Não tem exercício para treinar o corpo? Você não vai na academia fazer musculação? Então, o que acontece? Nós precisamos treinar a nossa mente, mas nós não fomos educados e nem incentivados. Por isso que o meu papel aqui está em incentivar você a treinar a sua mente para ser menos ansiosa, exercitar com objetivo, não é aleatório, tem um caminho, tem uma estrutura. A autoconfiança, amor próprio, autoconfiança, autorresponsabilidade, com isso é muito mais fácil de você ter mais controle do estresse. É mais fácil gerenciar suas emoções, porque você vai entender elas. Não é como ter uma ansiedade elevada disfuncional sem eu ter autoconfiança. Não é compatível. Então, uma pessoa que é muito ansiosa, ela vai ser confiante? Não. Ela vai ter o quê? Insegurança. Ela vai ter a autoconfiança um pouco mais abalada. Não é compatível. É como eu falei na aula anterior. Ah, uma pessoa ansiosa não vai ficar de boa com as perninhas para cima, relaxando de boa. Não, ela tá hipervigilante. Então, a gente precisa ver que para treinar eu preciso priorizar.
senão eu não consigo ir para ação. Se eu não me priorizar, eu não faço. Muitas vezes eu vou ter que usar, sim, tecnologia, colocar para despertar, porque toda atividade nova eu vou esquecer. A verdade é que é isso. Eu vou esquecer, eu não tenho... Não tá no meu dia a dia fazer esse treinamento. Por isso que eu preciso usar a tecnologia, eu tenho que colocar para despertar, eu tenho que colocar a notificação. Para quê? Para que eu mude todos os dias, eu faça aquele comportamento novo. Até aquilo ficar automático. Então, para treinar, eu preciso sim me priorizar, senão eu não consigo ir para ação. A verdade é que não existe segredo, existe prioridade. Ah, eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Você não é prioridade, a ansiedade não é prioridade. Planejamento e execução, isso traz o resultado que você espera. Se você tem comprometimento, se você tem planejamento e executa, você vai para a ação, você tem o resultado que você espera. Então, eu já tenho mais... mas a pessoa pode perguntar assim, mas Roseli, eu já tenho mais de 50 anos, será que isso dá certo para mim? Será que eu consigo? Claro, por quê? Porque você está no processo de aprendizagem, é normal errar. Então lembra que nós temos que reduzir o perfeccionismo, porque na verdade eu quero já fazer tudo certo se eu tô aprendendo. Na escola você não leva borracha? Por quê? Porque é normal, você vai errar, você vai ter que apagar e fazer de novo. Isso é o processo de aprendizagem. Então não se cobre antes do negócio começar a acontecer. Então, mas eu já tenho 50 anos, será que eu vou saber fazer isso? Será que eu consigo? Claro, por quê? Porque você vai estar no processo de aprendizagem e logo errar faz parte. Por isso que um acompanhamento é fundamental para corrigir essas falhas a tempo, esses equívocos e você conseguir sair das crises. Lembra do ecossistema que eu falei? É importante ter esse ecossistema. É como treinar sozinho na academia e treinar com personal. Qual que você acha que vai ter mais resultado? Aquele que treina, que tem acompanhamento, não é? Com o personal, exatamente. Por quê? Porque a pessoa que já conquistou o que você quer, ela sabe o caminho que ela fez, ou seja, é só você seguir o mesmo caminho. É interessante a gente pensar sobre isso, não é? E a maioria das vezes a gente está no modo automático, a gente nem reflete. Então, ser refém da ansiedade, vítima dela, dos sintomas, eu não tenho domínio sobre o que acontece com o meu corpo, comigo, isso gera muita insegurança. Mas uma comunidade que te apoia, que te incentiva e você percebe, poxa, não é só eu achava que só acontecia comigo, esses pensamentos eu achava que só acontecia comigo. Vocês não achavam isso? Escreva aqui nos comentários se vocês não achavam que só vocês que pensavam, que tinham os medos que vocês tinham. Geralmente nas lives eu peço para vocês as dificuldades, os medos, a maioria tem as mesmas coisas, os mesmos medos, as mesmas inseguranças. Então, o que acontece? Quando você está numa comunidade que te apoia, que passa pela mesma situação, você vai percebendo sim que você pode melhorar, porque o colega vai melhorando, ele vai fazendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me ajudou. E aquilo vai sendo inspirador, vai te dando mais força para você acreditar em si mesmo e na sua capacidade. Mas lembre, eu preciso ir para ação. A autoconfiança é o oposto da insegurança, né? E isso faz o que? A autorresponsabilidade, eu ser o autor da minha própria história. Eu consigo, eu dou conta, eu sou capaz. Mas a autorresponsabilidade é eu realmente assumir a minha ansiedade e fazer o que precisa ser feito. Ai, Roseli, mas eu tenho muitas crises. Eu tenho muitos sintomas fortes. Será que é pra mim? Porque essas dúvidas passam pela cabeça das pessoas. Passa na sua? Sim, por quê? Porque tem um passo a passo estruturado. Então, mesmo que você tenha muitos sintomas, nossa, meu sintoma é forte, aí mesmo que é pra você. Por quê? Porque tem um passo a passo estruturado, você tem uma base do que fazer para sair das crises, e tem um apoio quinzenal diário no grupo. Então, treinar sua mente, que mesmo ansiosa, ela vai sobreviver. Evite situações, pare de evitar situações, porque a ansiedade vai te induzir o quê? Evita, não vai não. Você vai fazer, opa, ao contrário, eu não posso evitar as situações, porque isso é treinar errado. Mas eu só sei disso quando eu tô no aqui e agora, quando eu tenho conhecimento. Eu vou fazer uma escadinha de exposição a situações que me causam medo. Para quê? Para ter micro resultados. Então eu vou buscar o que me causa ansiedade, menos ansiedade, até o que causa mais ansiedade, mas é devagarzinho. E eu vou colecionando resultados.
Isso vai me deixando mais confiante, vai mudando a minha cabeça. Eu dou conta sim. Eu vou percebendo que aos pouquinhos, nossa, eu reagi de um jeito, agora eu reajo de outro. Não é assim que acontece? Muita gente que tá no meu treinamento Ansiedade Zero me conta isso. Antes eu tava de um jeito, hoje eu tô de outro. Você vai me dizer realmente como eu faço isso? Como eu faço essa escadinha de exposição? Sim, no treinamento eu vou dizer como você vai fazer essa escadinha. Né? Eu te respondo com a ajuda profissional, ou seja, eu estou comprometida, a ajuda de um profissional habilitado, um acompanhamento feito com suporte, ou seja, precisou, vai ter uma pessoa ali para poder te ajudar, um acompanhamento em grupo quinzenal. Olha que diferença. Então, você vai começar a perceber que tem pessoas ali com você que estão ali para te ajudar. E que você pode sim se sentir tranquila, que você vai ter o suporte. Vai ter insegurança? Vai. Mas quando a gente está com alguém que a gente sabe que já passou pelo processo, a gente tem mais confiança. Por quê? Porque sabe, eu já senti a dor que ela sentiu, então ela sabe que é difícil. Nem tudo que eu penso é real. Pare de dar ibope para o Mind Movie, para aquele filme que a mente cria. Pare de dar ibope para as historinhas que a ansiedade está criando na sua cabeça. Porque é nessas historinhas que você vai embalando nas emoções e te leva a crises. Então a mente lembra, ela mente para nós muitas vezes. Por isso que a gente tem que questionar, duvidar, trazer para a realidade, conferir mesmo se realmente faz sentido. Porque a maioria das pessoas não questionam. Elas não questionam, elas caem nas armadilhas da ansiedade. E seja você o seu próprio incentivador, seja o seu maior incentivador, porque é isso que vai te dar combustível, vai te dar segurança, motivação interna para você treinar a sua mente para ser menos ansiosa. Fale palavras que te impulsione, seja a sua própria advogada de defesa. As pessoas não fazem isso, elas se criticam, elas fazem o contrário. Elas se criticam demais por um erro e elas esquecem de parabenizar por coisas que elas estão fazendo. Quantas vezes que a gente já piorou o nosso cenário? Já estava ruim, mas a gente conseguiu piorar, não é verdade? Então muitas pessoas têm dificuldade em entender por que mesmo tomando medicação elas ainda não melhoram. Mas agora você sabe que esse passo de se autoconhecer, de se reconectar com você, faz você melhorar. Lembra, a mente e o corpo, elas não estão separados, elas estão juntos. O nosso emocional, ele precisa ser priorizado, mas muitas vezes não foi, nós não fomos incentivados a isso. Eu não consigo sentar, me concentrar. Por isso mesmo que você precisa participar do treinamento Ansiedade Zero, para você aprender a focar. Porque não é que, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo, eu não dou conta. Por isso você precisa treinar, mas eu não dou conta de fazer meditação, por isso mesmo, comece com 1 minuto, depois aumente e assim vai indo. Não é falando que eu não consigo que eu vou melhorar, é fazendo. Olha só a ação mais uma vez, lembra, a ansiedade não resiste à ação. Então comece a ter mais paciência com você no processo de mudança, tudo pode ser desenvolvido se eu quero mudar, se eu quero melhorar. Então, o melhor lugar para você melhorar, para você mudar, é dentro do treinamento Ansiedade Zero. Porque você está preparado para prever pré-quedas e para reduzir as recaídas e boicotes. Porque a gente está se boicotando o tempo inteiro, não é verdade? O tempo inteiro nós estamos se boicotando, porque a ansiedade, ela cria na nossa mente, a nossa mente vai criando historinhas e a gente vai caindo nelas. Então, eu confesso que vão surgir obstáculos, mas tem aquele ditado, quem tem boca vai a Roma. Então é importantíssimo a gente buscar essa compreensão. Se você tem dúvida, aciona o grupo. Se você tem dúvida, me chama. O que isso significa? Peça ajuda, mas as pessoas certas para você conseguir a informação que você precisa. Então não adianta eu pedir uma informação para alguém que não vai poder me ajudar. Muitas vezes a gente faz isso, a gente quer uma consultoria para alguém que não sabe dar aquela consultoria. Ela dá opinião, não a informação correta. Então, muitas vezes nós queremos mudar a nossa própria vida, né? Queremos a própria mudança, mas mesmo uma mudança positiva pode ser um gatilho de ansiedade, porque muitas vezes a pessoa vê como empolgação, mas ainda assim gera ansiedade, gera um desconforto, porque se eu tenho crise há muito tempo, vai me gerar desconforto. Então não associe mais desconforto à crise, são sensações
com objetivos diferentes. Então, pensar diferente faz parte do treinamento. É preciso reeditar suas crenças. Eu preciso saber o que é crença. Crenças são verdades absolutas que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para você? Escreva aqui nos comentários. Foque em você. Melhore o momento presente para você. Comece a observar, né? Salpique ao longo do seu dia momentos prazerosos, tenha um hobby, faça coisas que gosta. Por quê? Porque você vai tirando gatilhos da sua frente para evitar, para não ter crises de ansiedade. Quando você começa a ter novos comportamentos, só que positivos. Então não esqueça, treinar sua mente vai envolver identificar, questionar seus pensamentos, gerenciar suas emoções. Por que você está sentindo determinada emoção? E o que você vai fazer com isso? Modificar determinados comportamentos. Será que esse comportamento que eu estou tendo vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Para reduzir a ansiedade, para sair das crises. Eu preciso ter comportamentos mais adaptativos. Questionar meus pensamentos, incentivar a mim mesma e não me deixar levar pelas emoções. Então, para sair dessas crises de ansiedade e pânico, é necessário sim relaxar o corpo com meditação, técnicas mindfulness, que é ficar no aqui e agora, fazer essa ancoragem, fazer técnicas de respiração consciente, reprogramar a minha mente, atualizando e ressignificando as crenças. Parece muita coisa, mas quando a gente vai ver, são coisas simples que a gente vai aplicando no nosso dia a dia. Então, até agora, foi o máximo que eu consegui passar, né, para você de conteúdo nessa aula. E se você quer dar um passo além na jornada Ansiedade Zero, e eu acredito, né, que você vai querer participar desse treinamento, eu sei pela minha experiência que tem muitas pessoas interessadas em se inscrever na minha próxima turma do Ansiedade Zero, mas que é um treinamento. O que é esse treinamento? Eu vou te explicar. Esse treinamento Ansiedade Zero, ele é um treinamento onde você vai sim ter o passo a passo, o checklist para sair das crises de ansiedade e pânico de maneira natural com a ajuda da terapia cognitivo-comportamental, para que você saia das crises em 30 dias. Como você viu no começo do nosso encontro, muitas pessoas estão melhorando, agora falta quem? Você. E eu tô esperando a tua melhora. Por que esse treinamento para sair das crises é melhor? Porque ele te ensina a treinar a sua mente de forma fácil, prático e estruturado. Ou seja, é bem mastigadinho para que você entenda. E eu compartilho com você os conteúdos agora. Então, no início da jornada, nós temos os links de suporte, o link do grupo. O grupo é aberto, onde a gente vai poder conversar, onde tem as instruções sobre o treinamento, as dúvidas, onde você recebe o link a cada 15 dias. Então, é o canal direto de comunicação comigo. Então, ele traz informações sobre ansiedade, com relação ao medo. Nós temos medo, gente, na verdade, do que nós não conhecemos. E quando você começa a conhecer sobre a ansiedade, o medo vai sendo reduzido. Por quê? Porque ele não vai mais te dominar, porque você já sabe como funciona. E tem uma aula especial que é um tutorial, um passo a passo para os 30 dias, de forma estruturada, para você não ficar perdido do que fazer. Qual o benefício que isso traz? Bom, já começa a melhorar os sintomas, porque o conhecimento e a estratégia certa é libertador quando a gente aplica estratégia certa, conhecimento certo. Não tem o porquê, só se eu não fizer. Essa é a grande diferença. E o que vai resolver? O medo do novo. Então, por que isso resolve? Por quê? Resolve o medo do novo, porque mesmo você vai saber como funciona a ansiedade, como lidar com ela. Então, quando você começa a entender mais sobre a ansiedade, você começa a não ter tanto medo. Por quê? Porque você já sabe, não tem nenhuma novidade. Você sabe como funciona o ciclo. Só que você vai saber, o mais importante é como sair desse ciclo. E você vai aprender técnicas de relaxamento e o poder da influência que elas têm para você sair das crises. Você vai aprender a relaxar seu corpo, a desacelerar, a treinar a ser menos ansiosa. Por quê? Porque aprende a reduzir os sintomas físicos, a tirar gatilhos, gera aqueles gatilhos que geram tensão muscular, que dificultam o teu relaxamento. Você vai começar a mudar tudo isso. Então, na sequência do treinamento, nós temos a blindagem emocional, que é o quê? É como se fosse um escudo. Quem não aprender
Quem não quer aprender a se tornar autoimune? Todo mundo quer uma proteção, né? Frente aos desafios da vida. E esse módulo é para isso. Por quê? Qual o benefício dele? Você vai aprender a identificar as distorções, as crenças, identificar os gatilhos que te causam ansiedade. E isso vai ativar o método reconexão, porque na verdade, quando você entende tudo isso, você vai aplicar a você, nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu comportamento. Você vai começar a mudar os seus pensamentos, a mudar as suas crenças. Por quê? Porque você vai vendo que, uma coisa vai encaixando na outra. Então, você vai aprender a deixar de ser refém, a não acreditar em tudo que a ansiedade está te falando. E treinar ser livre de ansiedade para adquirir mais autonomia. Você começa a ser mais autônomo, porque você vai vendo o treinamento, ele te dá essa autonomia para você ir indo módulo a módulo, aula a aula, que são as aulas curtinhas, porque tem gente que tem medo, nossa, se a aula for muito extensa, não, gente, eu já fiz justamente curtinha para ir direto ao ponto, para você fazer o que precisa ser feito. Vai para ação. Tem 30 meditações para ansiedade, 30 meditações para insônia, para tratar a insônia, 30 meditações para autoestima e aumentar a autoconfiança. Ou seja, tem vários áudios de SOS, então vai ajudar demais. Por quê? Porque vai te passar o que realmente vai resolver. Então, você vai ficando blindado cada vez mais. Você aprende a deixar de ser refém. Temos o gerenciamento de estresse, porque você vai aprender a ressignificar suas emoções e deixar de ser refém delas. Transformar pensamento negativo, transformar em positivo, promovendo o bem-estar, promovendo uma redução da ansiedade. E vai resolver o que, gente, com isso? Os sintomas, o excesso de empatia. Muita gente com ansiedade tem excesso de empatia. O que é excesso de empatia? Eu me identificar com toda a dor da pessoa que a pessoa traz. Ai, fulano tá sentindo isso. Quando eu vejo, eu tô sentindo também. Ah, fulano tá com uma doença tal. Começa a sentir o sintoma da doença. Gente, será que eu tô doente também? Não, você para de ter esse excesso de empatia, de se identificar demais com a dor do outro. Você começa a ter um pouco mais de equilíbrio, a reduzir os sintomas por causa da mudança. A mudança já não te assusta tanto, porque você muda o foco também. Treinando habilidades sociais de enfrentamento, porque não é só enfrentar, você precisa entender como que funciona esse enfrentamento. Então, o treinamento, no meu treinamento, eu ensino você a prever recaídas, para que você saiba, não, olha, quando acontecer tal coisa é recaída, opa, será que eu parei de fazer tal coisa, por isso que aconteceu? Então, você treina a recaída, por isso que ele é padrão ouro, porque a terapia cognitivo-comportamental nos inspira a fazer isso, nos ensina o caminho. E é extremamente necessário e é o medo da maioria das pessoas. Então, o conhecimento que tem nessa aula te instrui para as crises não voltarem. E por que isso é tão importante? Qual o benefício disso? Porque você vai se envolver em estratégias que vão te ajudar realmente a lidar com os gatilhos, lidar com as situações de risco, o que é risco realmente, e fortalecer a sua resiliência, porque adversidades, conflitos, problemas acontecem na vida de todo mundo, mas a gente não precisa ser o quê? Viver em estado de emergência, porque a ansiedade joga a gente no estado de urgência, de emergência que tem que ser resolvido agora. Não, a gente aprende a lidar com isso, a ter esse equilíbrio. E daí você interrompe o ciclo ativado de ansiedade e diminui os sintomas, diminui as crises. Então eu vou mostrar para você os meus queridinhos, que são os bônus, que são divisores de água para quem quer melhorar, para sair das crises no prazo de 30 dias. Nós temos o GPS, que é o meu favorito, né? São protocolos de medo, de enfrentamento, de autorresponsabilidade, de autoestima, de perfeccionismo. Tô com muito medo, roda o protocolo de medo. Ai, eu tô me sentindo paralisada por causa do perfeccionismo, roda o protocolo de perfeccionismo. Para quê? Para que eu consiga lidar com essa ansiedade. Ai, mas eu não consigo sair sozinha. Roda o protocolo de dependência emocional. Mas eu tô fazendo isso. Eu preciso saber que eu tenho armas para lidar com essas situações. Então, muitas pessoas sem tratamento sofrem com a dependência emocional porque a ansiedade vai tornando a gente dependente. Eu dependo do marido, dos filhos para fazer as coisas, dos amigos.
E eu vou te orientar a enfrentar os seus medos de forma gradual, para ajudar a dessensibilizar a resposta ansiosa. Você vai aprender a ressignificar essas respostas. E isso vai te trazer o quê? Sensação de controle, de domínio, que você tem domínio sobre a situação, aumenta o seu senso de poder pessoal, reduz a sensação de impotência que a ansiedade traz. E nós temos outro bônus que é maravilhoso, SOS Crise. Esses são áudios, são 10 áudios que eu coloquei lá com a minha voz no momento que você está tendo a crise. Então, o que você precisa saber, as palavras que você precisa ouvir naquele momento que você está com crise. Então, muitas pessoas que ouviram esse áudio me falaram isso, é como se fosse eu tivesse ali do lado da pessoa, como se eu estivesse ali comigo, tudo que eu estava sentindo você sabia. Por quê? Porque como eu já passei pela situação, e a maioria das pessoas sentem as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, tem esse módulo, que são 10 áudios, que são SOS, é para o momento de crise, para te ajudar a sair da crise de forma mais rápida, para sair do ciclo. Então, diminui o tempo de duração e a intensidade dos sintomas das crises de ansiedade. E tem as 90 meditações guiadas que eu já falei, 30 para reduzir reprogramação para ansiedade, para reduzir a ansiedade, 30 para insônia, 30 para fortalecer a tua autoestima, a tua autoconfiança. E meditações são meditações práticas, fáceis, para acalmar a tua mente, desacelerar, relaxar o teu corpo. E isso vai melhorar em quê? Reduz a insônia, diminui a intensidade dos sintomas, melhora a autoconfiança e a autoestima. A gente para de se comparar tanto com os outros. E o acompanhamento quinzenal, gente, que eu acho que é o queridinho, que é o melhor de todos. Por quê? É essencial. Sozinha a gente vai perdendo a motivação de fazer as coisas, mas a cada 15 dias tem um grupo, eu estou lá para fortalecer em você, fala, bora, tá conseguindo, não tá? Como é que estão as coisas? Então, esse acompanhamento quinzenal, ele é essencial, é o apoio necessário, para o processo de aprendizado. Olha, eu tô errando em tal coisa, bora, vamos mexer nisso, talvez é isso que esteja faltando, e assim você vai resolvendo. Então, é a orientação de um profissional especializado, capacitado para esclarecer dúvidas e ajustar as melhores estratégias no seu caso e garantir os avanços consistentes da sua jornada. E também você vai evitar com isso, quando você tem esse suporte, você começa a evitar a sensação de estar sozinha, de que ninguém te entende e que vai ser mais fácil você superar essas dificuldades, porque vai aumentar a sua autoconfiança na sua recuperação. E tem a nossa comunidade no WhatsApp, que ajuda demais, que é o canal mais direto comigo. Então, um espaço acolhedor para você compartilhar suas experiências, receber o apoio, tirar dúvidas, por isso que use a comunidade, E são dúvidas em tempo real, onde você... Quem entende pelo que você passa, vai saber te orientar. O profissional habilitado, ele vai poder te orientar. Isso reduz a sensação de isolamento. Você vai vendo que outras pessoas vão falando, olha, eu também já passei por isso, eu já senti isso. Você pode fazer tal e tal coisa que me ajudou. Então, isso ajuda a gente a se fortalecer, a se motivar a continuar no processo. Ninguém fica para trás. Então, é isso que é importante a gente entender, é um treinamento completo para você que realmente quer sair das crises de ansiedade e pânico de maneira natural em 30 dias com o suporte de um especialista, Então, eu também já passei por isso, eu tenho um super bônus para os 10 primeiros inscritos, tá certo? E quem tiver interessado, Quem tiver interessado a ser meu aluno do Ansiedade Zero, os 10 primeiros inscritos, eles vão ter um atendimento individual comigo. Então, é importante a gente perceber, e esses 10 inscritos? Então, é importante a gente perceber o quê? Esses 10 inscritos, eles vão ter um atendimento individual. Você quer um atendimento individual comigo? Se você ficar entre os 10 inscritos? Então, é isso que nós precisamos ver. Então, se você deve estar se perguntando assim, Vendo tudo isso que eu falei, olha, você deve estar se perguntando, deve ser muito caro, quanto que deve sair, esse treinamento? E eu te digo que esse treinamento, ele sai um precinho especial que eu vou colocar na tela para você, tá certo? O preço real dele, para todo esse acompanhamento, para um ano de acompanhamento comigo, para você sair das crises de ansiedade e pânico de maneira natural, no prazo de 30 dias,
para você ficar o ano inteiro comigo, o valor dele é R$ 997. Mas fique tranquilo, para quem tá aqui comigo, faz parte dos lembretes diários, faz parte do Calm Club, faz parte de outros produtos que eu tenho, ele vai sair um pouco mais em conta. Quem está participando da Jornada Ansiedade Zero, ele vai ficar 597. Eu vou colocar aqui as condições de parcelamento para você, tá certo? Então, eu levo a minha profissão muito a sério. Por isso que eu tenho muita responsabilidade. Meu trabalho, né? Eu levo muito a sério o meu trabalho e é meu propósito de vida também. Por isso que eu gosto de fazer essas condições para poder ajudar o maior número de pessoas. Por isso que eu realmente quero que você saia das crises de ansiedade e pânico e consiga voltar a se sentir bem, voltar a aproveitar a sua vida, voltar a conviver com a sua família, voltar a ser mais leve, sem sofrimento, a voltar a conseguir estar no momento presente com as pessoas que você gosta. Eu confio totalmente na base do meu treinamento, que é a terapia cognitivo-comportamental, na qual é muito eficaz e eu gosto desse método reconexão. Por quê? Porque eu testemunhei muitas vidas serem transformadas, principalmente a minha, e eu quero que essa transformação também aconteça com você, por isso que eu te trago essa oportunidade. Você tem garantia de 90 dias, garantia condicional de 90 dias mais a recuperação, ou seja, se eu não sair das crises em 90 dias, ou pelo menos se distanciado entre uma crise e outra, você terá seu dinheiro de volta. E ainda tem o reembolso de R$500 de compensação. Então, tudo isso é confiança e respeito com o seu processo. Então, o que acontece? Isso tudo é confiança, é respeito pelo meu trabalho, pelo que eu faço, eu sei a força que tem esse treinamento, porque mudou a minha vida, vem mudando a vida de muitas pessoas. Esse é o seu momento, ou você ganha ou você ganha, ou você melhora ou você melhora. Então, é o meu compromisso com você, que você tenha risco zero, ou seja, não tem outro jeito, né? Você só tem uma forma de lidar com isso. E aí eu deixo essa reflexão para você. Eu te convido a participar desse grupo dos super interessados no WhatsApp. Eu vou mudar o nome dele lá para você continuar e você poder participar, tá certo? Eu vou deixar o link com vocês, eu vou abrir o grupo para a gente conversar sobre isso. E nós vamos para a aula de revisão, para a nossa quarta aula de revisão. Nós vamos revisar as 3 aulas anteriores que você participou, essa e mais 2 outras aulas. Nós vamos fazer uma revisão, vou resumir todos esses conhecimentos, né? E vou sortear também uma vaga para quem quiser, né? Sorteei na última turma, sorteei uma pessoa, tá? Fazendo treinamento, e agora eu vou sortear outra pessoa para participar, tá certo? Para ela ter o treinamento completo do Ansiedade Zero de forma gratuita. Para isso, né, você tem que estar presente, tem que participar, tá bom? Gente, gratidão pela presença de vocês. Eu quero que realmente vocês percebam que é possível essa superação, então comece a observar que é possível sair com o método certo, é possível sair das crises de ansiedade. Mas para isso eu preciso me priorizar, eu preciso me colocar em primeiro lugar. E eu quero o seu depoimento, quero ver você falando para mim que é a próxima pessoa que vai sair das crises. E eu tenho certeza que sim. Por quê? Porque o método realmente funciona. Não é à toa que a terapia cognitivo-comportamental é a padrão ouro. Tá certo? Eu vou enviar o link para vocês da turma do treinamento Ansiedade Zero para os interessados e eu vejo você na nossa próxima aula, tá certo? Gratidão por ter ficado comigo até aqui.